Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus, hoje estamos aqui mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, e hoje nós estamos aqui com a mulher mais linda, minha esposa. Eu quero dizer que eu te amo, meu amor, tá? Nós estamos aqui hoje em uma aula especial. Eu quero convidar você, a sua família, se tiver algum filho seu dormindo aí, vai lá, dá tempo. Chama ele, acorda ele, para estar participando conosco desta aula em especial para a família, que hoje é o título da nossa lição, que vai falar da conduta do crente em relação à família. Então, eu quero convidar você para despertar aí, de repente, seu esposo, desperta aí, ou a sua esposa, não sei, para participar dessa aula que está maravilhosa. Nós estamos aqui, Presbítero Messias, sua esposa Luciene, e nós estamos aqui com o diácono Charles e a sua esposa Joelma, que estará também participando desta aula. Amém? Eu vou pedir à minha esposa, que hoje, nesse dia especial, está comigo aqui, e ela vai estar orando para nós termos o início desta aula. Amém? Paz de Cristo para todos, amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos em família, adorando ao Teu nome primeiramente, Deus, rendendo toda a honra a Ti, toda a graça, Senhor. Ser conosco nessa escola bíblica dominical. Fala aos nossos corações, aos corações daqueles que estão em casa, que a Sua palavra venha, ó Deus, nos constranger e que venha gerar mudança de comportamento, mudanças de vidas nos filhos, mudança nos casais, ó Deus, para a glória do Teu nome te pedimos e já te agradecemos, felizes e honrados de estarmos aqui falando do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos aqui, estamos na lição 12, estamos na lição de número 12, e o nosso textuário está em Efésios, no capítulo 5, verso 31. De repente você não tem revista, abra sua Bíblia aí, e vai dizer assim o nosso textuário: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5, 31. Verdade prática. Deus estabeleceu
o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, ou glória. Hoje a aula nós não vamos literalmente seguir toda a lição, introdução e tópicos. Nós vamos fazer uma aula hoje um pouco diferente e vamos discutir um pouco esses tópicos que vai falar do projeto de Deus, que tem a responsabilidade de glorificar e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família. E ainda mais eu acho esse tema interessante, pois vai falar de muita coisa que eu acho que muito homem aprendeu errado e muita mulher também aprendeu errado. Eu sou nascido e criado na igreja e já escutei tanta mulher falar que ouvir do seu esposo dizendo que a mulher tem que ser submissa em tudo, está na Bíblia. E uma coisa que me faz recordar no dia do meu casamento, mês que vem eu vou fazer 15 anos de casado. Então não foi ali pertinho. Tem 15 anos que eu ouvi isso. Pastor Joeni esteve no meu casamento e ele me abraçou, né, para me dar meus parabéns e tudo mais. E eles, irmãos, quem conheceu sabe que ele é bem alto, né? E ele se abraçou e falou no meu ouvido assim, não faça da sua esposa uma empregada. Isso ficou marcado para mim até hoje. Não faça da sua esposa uma empregada. Eu falei assim, meu Deus, por que o pastor está falando no dia do meu casamento? Isso para mim, né? Mas isso ficou marcado e lá na frente eu vim entender. E eu creio que tem muita gente que às vezes segue esse papel de querer ser o chefão. O marido é o líder, é o cara, né? Então nós vamos entrar um pouco nessa questão também. Nós temos hoje um assunto também para com os filhos também. A aula hoje está bem rica, e o modelo que Paulo ensina é o modelo cristão, né? E o marido que lidera a sua casa, né, não é um chefe, não é alguém que deve subordiná-la, escravizá-la. Eu estive falando aqui recente agora, no final de maio, para um casal aqui na igreja, que eles se casaram, né? A gente acabou fazendo uma cerimônia online, não teve como ter o casamento, então a gente acabou fazendo uma cerimônia aqui online. E uma das coisas que eu falei um pouco sobre submissão. Submissão, né, especialmente a da mulher. Só que eu não falei para dizer sobre o machismo, não. Falei em baseado no amor que nós devemos ter por nossas esposas. Eu sei que tem muita gente que quer falar aqui, eu vou deixar vocês falar. Porque isso é um tema que aguça, né? Aguça a nossa vontade de falar. E eu quero já aqui abrir um parênteses para vocês, que você que tem uma pergunta, você que quer tirar uma dúvida, manda para a gente aí, que nós estamos aqui hoje discutindo essa questão de família, né? E orientando também aos casais. E se você tiver alguma pergunta, estamos aqui. Nosso professor está aqui, superintendente, né? Se eu não souber, ele sabe. Se eu não souber, a superintendente que está aqui também, a irmã Marli, ela sabe e ela pode ajudar você. Tá? Então, nós vamos tratar um pouco disso, né? E mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Vamos falar um pouco de amor. Eu quero já passar aqui um pouco para o presbítero Messias, que está aqui com a sua esposa também,
e ele vai dar aqui uma palhinha para nós sobre o assunto. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu já quero começar, data vênia máxima, discordar do meu amigo pastor. A mais bonita está aqui do meu lado, tá? Para a gente descontrair, tá, irmãos? Amém? É um assunto realmente bom de se falar, tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades, tem os seus questionamentos, né? Tem algumas questões difíceis de se entender, ou até mesmo, até mais do que entender, de aceitar, né? Porque na vida a dois ou em família, ninguém é perfeito. Então a gente vai ver e observar que aquilo que a palavra nos orienta passa a ter um certo grau de dificuldade por não sermos perfeitos. Por não sermos perfeitos. Então, isso acaba trazendo algumas dificuldades. Vivemos também numa era em que o individualismo, o egocentrismo está em alta. Então, um casamento, uma vida em lar, é você abrir mão da sua vida para viver em prol do outro. Enquanto, na verdade, muitas das vezes queremos que o outro viva para nós, né? Então, isso aqui a gente vai aprender nesse sentido, que para que a gente possa ter um lar em paz, não perfeito, mas em paz e harmonia, feliz, a gente precisa abrir mão, né, de nós mesmos para poder viver para o outro. Amar é deixar de viver para você e viver em prol do outro. Então, com relação ao amor, já começo dizendo isso. Isso é amar, né? Aí a gente vai ver aqui a recomendação, já entrar no tópico 1, da relação do homem, né? Que o apóstolo Paulo vai dizer para o homem, né? Para nós homens: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esse amor é um amor sacrificial, um amor de entrega. O problema é que ter este amor ou alcançar este amor é um desafio que nós iremos viver e devemos buscar cada dia constantemente. Porque, embora eu procure fazer o máximo pela minha esposa, com certeza eu não atingir este amor de Cristo pela igreja. E por não ter alcançado este amor, muitas das vezes vou errar, vou falhar. Mas esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo. E aí a gente já abre aqui um outro parênteses. Se você quer ter um lar feliz, quer que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, busque o amor que Cristo tem pela igreja. Conseguir, provavelmente não iremos conseguir na sua plenitude, mas no passar do tempo, no desejo de melhorar a cada dia, de alcançar esta meta, a gente consegue melhorar como pai, como marido, como irmão, como filho, né? De uma forma geral, a gente começa a melhorar. Então, eu já quero deixar isso para nós, homens. Vamos amar como Cristo amou a sua igreja. Amém? O nosso pastor. Charles, quer falar um pouco aí como o marido, comparado a Cristo, deve liderar? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, você que nos assiste através dessa live. E eu gostaria de discordar dos dois. Né? Também esperava isso. Estou do lado da mulher mais linda, que é a minha esposa Joelma. Né? É isso aí, cara. Eu poderia até falar com ela aquela linda frase, né, que aprendemos. Hein? Qual? Não pode ter esquecido não, já, pelo amor de Deus.
Eu não esqueci, a gente aprende no Casados para Sempre. Quer que eu te lembre? Sim, pode. Eu sou Joelma do Charles. E eu sou o Charles da Joelma e juntos somos casados para sempre. Ô, glória! É isso aí. Dá um glória a Deus aí, igreja. Ô, glória. É muito amor. Ô, Jesus. Muito amor. Enfim, né? Estou um pouco nervoso, irmãos, mas tudo bem, estamos relaxados aqui. São 20 anos de casado, né? Completamos mês passado, né? E vivemos muitas coisas, né? E tivemos que aprender na prática. Que tivemos, sim, ensinamento dos nossos pais e também não demos muito ouvidos. Então, quando você não dá muito ouvido aos conselhos dos seus pais, né, vai até falar mais lá na frente, né? Só estou adiantando aqui, então você acaba procurando luta com as suas próprias mãos, né? Eu falei com a minha esposa ontem, né, quando eu acordei, eu falei com ela, eu falei, amor, são 20 anos de casado e eu te pediria de novo em casamento, né? Porque temos vivido momentos assim maravilhosos. Não que seja um casamento perfeito, não, mas temos aprendido, né, a lidar com as situações, né? E falando aqui sobre o marido, foi muito difícil aprender, né, a conduta do marido cristão dentro do seu lar como sacerdote, né? A gente estava até comentando aqui mais cedo que quando você casa, né? Primeiramente, quando você casa, quando você não tem muita instrução, como eu não tive muita instrução, eu casei para quê? Qual o pensar de um jovem? É casar para ter relação com a sua esposa. Ele não pensa primeiramente nas obrigações, né? Porque se ele pensar nas obrigações, ele se prepara, né, para que o seu casamento seja um casamento firmado, né, no Senhor Jesus. E eu não casei, eu casei literalmente mesmo pensando nisso, em ter relação com a minha esposa. E no decorrer disso, eu acabei transformando essa relação numa relação ruim, porque eu achava que ela tinha que me suprir, né, como uma escrava. E eu não dava muito valor a ela. E com isso, tipo assim, nos primeiros anos, a relação vai muito bem, porque é aquela paixão avassaladora dos dois, mas quando os problemas começam a surgir e você cai em si, né, e você às vezes não tem muita instrução para isso, aí é onde você começa a dar brecha para o inimigo entrar, né? E nós tivemos muitos conflitos ali no 7º ano de casado, né? Tivemos a primeira crise, foi muito ruim, superamos, mesmo assim não conseguimos tratar da forma correta. Por quê? Porque eu não via o meu casamento à luz da palavra, né? A realidade era essa, né? Vivia de um jeito assim, desordenadamente, e tinha meus próprios interesses, as minhas próprias buscas, e não somava muito com a minha esposa. E muitas das vezes eu jogava a culpa toda em cima dela, né? E ela, por si própria, foi absorvendo aquilo e depois começou também a jogar a culpa em cima de mim. Mas por quê? Porque foi a reciprocidade, né? Foi recíproco. Se você dá amor, você vai receber amor. Se você plantar ódio, você vai receber o quê? Discórdia, ódio, em cima disso daí. Cortando rapidinho, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Entendeu? Então, foi difícil. Mesmo desde os 8 anos na igreja, mas tem muitas coisas que a gente cauteriza a nossa mente e não quer enxergar. A gente acha que somos autossuficientes. As pessoas vêm nos dar conselho e muitas das vezes a gente não quer ouvir esses conselhos, né? Por quê? Porque nos falta maturidade para isso. Então, eu tive muito problema no meu casamento concernente a isso, que depois eu posso até abrir algumas coisas aqui, né? Que eu não quero me estender muito, para não atrapalhar os irmãos, tá? Amém. Falar de amor é isso aí, né?
falar de momentos difíceis que todos nós passamos. Casamento é isso, não tem casamento perfeito, como o Charles falou muito bem, né? Não tem casamento perfeito. Mas quando a gente coloca Jesus no centro do nosso casamento, aí há amor. Quando você entende que você não casa para você ser feliz. Tem muita gente que casa, né? É um egoísta. Ele casa para satisfazer os seus desejos. Não casa para amar e dar amor, né? Não casa para fazer a esposa feliz. Eu, logo nos meus inícios do meu casamento, eu ouvi isso, né? Você não casa para você ser feliz. Você precisa fazer a sua esposa feliz. E vice-versa, a sua esposa tem que fazer você feliz. E eu lembro que eu vi de um pastor falar que quando a sua esposa está triste, a culpa é sua, do homem. Por que ela está triste? Porque você não está preenchendo todos os requisitos que é necessário preencher. Está faltando alguma coisa. Você tem que se preocupar, por que ela está triste? Por que ela está assim? O diálogo, porque infelizmente ainda tem muitos casamentos, né, que acabam porque o homem acha que a mulher tem que atender ele, né? Eu estou na Bíblia, a esposa tem que me atender. Mas diz também, com amor, você deve servir e ajudá-la em tudo. E vice-versa, se o esposo estiver triste, cabisbaixo, a esposa tem alguma coisa que ela não está preenchendo. Então, casamento é isso, né? Infelizmente, nós vemos que alguns puxam lá para trás. No judaísmo, a mulher não tinha fala. A mulher não era nem contada, né? E eles tem alguns que ainda querem manter isso ainda. Eu lembro que na casa dos meus pais, vou citar porque eu era novo, eu lembro disso. A minha mãe uma vez falou com meu pai que ela queria trabalhar. Não sei se ela vai lembrar disso. E o meu pai, ele falou assim: ei, você não vai trabalhar não, mulher tem que ficar dentro de casa. Eita ferro. Pensa comigo agora, numa confusão agora. A mulher querendo trabalhar, mas os antigos querem que as suas esposas estejam debaixo da sua submissão, mas de uma maneira que ela não pode fazer nada. Ela não pode sair com as amigas, não, ela não pode sair para trabalhar. Tem alguns ainda que ainda freiam, colocam suas esposas num cabresto que elas não podem sair. É lamentável que ainda existem pessoas assim. E, graças a Deus, eu vou finalizar a história dos meus pais, porque teve um final feliz. Teve uma orientação e depois teve uma liberação, teve um acordo. E a minha mãe passou a ir trabalhar. Era perto de casa, era coisa assim, não era na esquina de casa. Mas, né, o meu pai, ele ficou, como é que a mulher quer sair para trabalhar? Eu sou o chefe da casa, eu já coloco comida aqui dentro, e aqui quem manda sou eu. Calma aí. Tem que haver um acordo. E houve um acordo, graças a Deus. Mas tem lares, tem casas, que infelizmente tem mulher que ainda sofre ainda dessa maneira. Mas graças a Deus, Deus está mudando essa história aí, tá? Eu creio que Deus está transformando lares, está mudando a história, está mudando o cativeiro de muita mulher aí, de muito casamento. Amém? Eu creio assim. Tem muita gente, tem gente que acha, né? Eu fiz o curso Casados para Sempre, não porque meu casamento estava em ruína, mas eu queria entender o curso, né? Agregar valores, né? Tudo que eu vejo que é para o meu crescimento, eu vou lá, eu quero aprender. E os casais precisam entender isso também, fazer uma manutenção, sabe? Nós, como casal,
É como se fosse uma máquina, que precisa haver uma manutenção também. E isso é importante demais. Hoje, eu vejo Charles e Joelma, eles fizeram Casados para Sempre, só que eu vejo eles hoje com outros olhos. Antes de eles fazer o curso, era um casal. E depois, agora, eu até esqueci de frisar isso aqui para vocês, né? O Charles e a Joelma, hoje eles são líderes em treinamento do Casados para Sempre, né? Graças a Deus, estão cursando, né, a liderança, e graças a Deus já fizeram curso também. Bênção. O nosso presbítero também fez o curso Casados para Sempre, eu também fiz, né? E só agregou valores, só acrescentou. Muita coisa que eu não fazia, que eu aprendi muita coisa errado. E agora eu posso dizer que a manutenção é diária. Meu amor, você pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Mudou alguma coisa para você, amor? Fala. Pais queridos, mais uma vez, ao falar primeiro sobre família, né? Eu achei muito interessante que nos tópicos da lição vai dizer que família é projeto de Deus que tem responsabilidade de glorificá-lo. E isso faz uma diferença muito grande quando nós aprendemos que precisamos glorificar a Deus através daquilo, porque eu acho que esse conceito de família na vida de muitas pessoas são pessoas que moram dentro de uma mesma casa, né? Pessoas que vivem juntas ali. Quando, na verdade, a gente tem um compromisso muito maior, né, de glorificar a Deus através da nossa família. E a família, ela é formada, né, quando a gente casa, quando a gente escolhe a bênção do Senhor. Mesmo como o Charles disse aqui, né, eu aprendi errado, mas foi formada uma família, né? Quando eles se casaram, foi formada uma família. E quando a gente fala de glorificar a Deus, eu entendo que o peso é muito maior. E quando a gente não aprende assim para glorificar a Deus em todas as coisas, nós temos muito mais dificuldade. Através do Casados, eu posso dizer que tudo já era muito bom, mas ficou muito excelente. Tem muitos casais que têm bloqueio, né? Tem muitas famílias que têm bloqueio. Quando fala que tem que fazer um curso, tem que me ensinar de novo. Por acaso eu não sei o que é ser casado, né? A gente já ouviu isso, não é verdade? Verdade. E a gente indica sim, e eu com muito orgulho, né? Já até lagrimejei aqui quando o Charles falava. Nós indicamos o Charles e Joelma para ser nossos, né, casal de indicação. E eu fico muito feliz de tudo que Deus já realizou na vida deles. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais. E para mim, sim, é um orgulho, né, dizer que nossa igreja tem uma sede do Casados. Porque sozinhos, muitas das vezes, não tem né, a gente não consegue ter um intermediador. Né? E nossos líderes, né, Ellen, Fábio, né, também foram os nossos líderes de Casados, agora são líderes aqui na igreja. Deus quer glorificar, né? Nós temos que glorificar a Deus pela vida de vocês. Está online, que eu vi ela comentando aqui. Deus abençoe Ellen, e o Fábio está no trabalho, eles não poderiam estar aqui. Por isso, não, tudo bem, filho. Por isso que eles não, né? A gente sabia que eles teriam uma dificuldade de estar aqui, mas teremos outras lives com oportunidade de ser abençoados também pela palavra deles como líderes de Casados. E eu quero glorificar a Deus porque tudo começa quando a gente tem um bloqueio, né? Quando eu não quero receber o novo, e eu entendo que quando um casal fala pra gente assim, eu não quero, eu não preciso, é porque a gente diz que a gente está limitando o poder do nosso crescimento em Deus. Porque quando eu não consigo investir naquilo que pode ser agregado valores para minha família, ou para minha casa, ou para minha vida, eu tenho um bloqueio quanto àquilo, eu não quero nem ouvir. Tem pessoas que não querem nem ouvir falar do curso. Eu lamento, porque muitas coisas o Senhor, Ele ministra de uma maneira minuciosa nos casados. Então, você que ainda não fez o Casados, que é da nossa igreja, ou que não é, que tem interesse, né? Mande aí a sua mensagem para nós no privado, se você quiser, ou ligue para nós. Nosso telefone agora fixo está funcionando, né? 2674-1464. Dá uma ligadinha aí, nossas secretárias estão disponíveis para atender você, para fazer a sua inscrição para o próximo núcleo, né? Se você assim desejar, mas faça assim. E fazer o outro feliz é algo que é primordial. Quando nós aprendemos que o casamento, eu posso dizer que eu fui privilegiada, porque sempre tive minha sogra, né, superintendente Marli aqui, sempre deu muitas palestras, eu tive esse privilégio de tê-la, né, como minha mãe na fé mesmo, para instruir. Eu não posso dizer que eu não aprendi, que eu entrei no casamento sem aprender.
Eu não posso dizer isso, tive esse privilégio de ter o meu sogro e minha sogra, né, como espelho para nossas vidas. E para mim foi um presente muito grande aprender isso e saber que eu já entrei no casamento sabendo que eu tinha que fazer ele feliz. Mas isso não quer dizer que funciona. Não é verdade? A gente aprendeu ouvindo. Gente, isso não quer dizer, mas eu vou aprender ali, isso funciona. Não, não quer dizer que funciona. Né? O que funciona é a gente acordar e escolher isso. E quando diz aqui que projeto de Deus tem que, né, a família é projeto de Deus, né, e precisa glorificar e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, como está escrito aí na revista, a gente aprende que a gente escolhe o casamento quando a gente escolhe Jesus todo dia. Quem não é feliz, quem não tem Cristo como padrão de pai, de exemplo, não consegue ser feliz em nenhuma área da sua vida. Quando eu não escolho Jesus todo dia, eu não escolho ser feliz, eu não escolho obedecer, eu não escolho ter raízes, eu não escolho absorver aquilo que eu tenho plantado. E se eu não planto o amor de Deus, e se eu não planto escolher a Jesus todo dia, as outras coisas não vão tão bem quanto deveria ser. Então eu quero dizer que eu te amo também, meu filho. Eu sei que às vezes as pessoas olham assim, mas o mais romântico é ele, né? Obrigado. O mais romântico é ele, sim, né? Obrigado. Obrigado. Ellen e Fábio, olha aí, ó, presta atenção. E eu sou mais meloso. Ele é uma bênção na minha vida. Eu não tive assim padrões de afinidade, né? Meus pais não foram tão melosos no seu relacionamento. Aprendi sim muito com a minha mãe e com o meu pai, né? Mas assim, com um padrão de cristão, eu aprendi aqui, né? Na Assembleia de Deus Nova Canané. Eu sou fruto dessa igreja. Eu sou fruto das raízes do meu sogro, da minha sogra como pastores. E eu glorifico a Deus porque o Senhor, Ele me fez ver que eu precisava escolher a Ele todos os dias. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Meus pais não eram cristãos. E eu sempre vi que eu precisava de Jesus. E o Senhor, né, até o pessoal brinca que eu falo que quando a gente começou a namorar, né, filha, fletar, eu não escolhi ele, né? Foi ele que me escolheu, não foi, filho? De verdade. Né? E se eu tenho um foi casamento... a garota mais difícil para namorar. Se eu tenho um casamento abençoado hoje, foi porque o Senhor escolheu isso para a minha vida. E eu escolhi seguir os passos de Deus, mas de uma maneira não forçada. Não é um guia, não tem um dicionário bíblico, né? Um mapa, não tem. É intimidade com Deus mesmo. E eu não falo isso pelo fato de querer mostrar que nós somos super mulheres ou homens de Deus, não. Mas de ser realmente ouvir e ver o Senhor. É isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Né? É isso mesmo que o Senhor quer conduzir para o meu casamento, para a minha história e realmente fazer prova daquilo que o Senhor quer para as nossas famílias. Né? E eu quero deixar isso, o meu amor, para você, tá, querido? Todo o meu amor diariamente. Eu sei que você me escolhe, me amar todo dia. Eu quero dizer novamente, né? O homem mais bonito desse lugar é você. Amém. Aí, ó. Amém. Comprei a briga agora. Obrigado. Vamos pular aqui para o tópico 2, que vai falar sobre a conduta da crente como esposa. Quer comentar? Antes, alguma das mulheres quer falar alguma coisa do marido alguma das também, esposas, né? Desculpa. Pode, se quiser. Quer comentar? Nada? Então, vamos lá. Elas não querem comentar, então vamos lá. A conduta... Agora elas vão querer comentar, porque agora vai falar das esposas. Eita, meu Deus! De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada com uma igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã, o conceito de submissão cristã. Uma das palavras mais esvaziadas em seu sentido nos dias de hoje é a submissão, e especialmente a da mulher em relação ao homem no casamento. Em tempos que as mulheres, através dos movimentos feministas, buscam direitos iguais aos dos homens e alcançam os espaços antes predominantes masculinos. Parece soar um pouco mal essa palavra, né? Mas, mesmo na casa de Deus, eu escutei meu pai falando muito isso aqui, mesmo na palavra de Deus, se as irmãs pudessem, elas tirariam esta página da Bíblia. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, né? As irmãs, mas isso é uma questão de falta de conhecimento. Porque eu acho que
eu vou falar lá atrás, profetizando assim, tá? Os irmãos que estão em casa me entendam, né? Que lá atrás tinha muitos homens machistas. Hoje, graças a Deus, os homens são tudo libertos. Amém, homens? Amém? Amém, em nome de Jesus. Oh, glória. Para estar em submissão é uma expressão machista, né? Antiquada, preconceituosa, mas é uma questão de falta de conhecimento. E precisamos entender o que é a submissão. Submissão não é subordinação. Subordinados estão aquelas pessoas que têm que cumprir ordem, que não dão parecer, não dão escolha, não ajudam na decisão de nada. Tem casamento assim? Que só o homem é o ditador? Só o homem, ele que vai lá, faz as coisas, ele que compra as coisas, ele não pergunta o que você quer comprar, o que você acha de legal, de melhor. Gente, isso não é casamento, isso não é submissão. Isso é subordinação. Se você está fazendo isso, você está subordinando a sua esposa. Isso está errado. Isso não é casamento. O homem foi colocado como cabeça da mulher, não para subordiná-la, para ser arrogante, violento ou dominador, mas para que ela seja submissa. Em 1 Pedro vai dizer, né? Vós, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem elas com honra. Olha só que coisa linda. Como parte mais frágil. Pode ir lá, se você tiver dúvida. Isso aqui é Bíblia, tá? Eu não estou conjecturando, nem da minha cabeça, não. Isso aqui é Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 7. Se você quiser abrir aí, pode abrir que vai estar isso aí lá. Tratem elas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça e da vida. Então, submissão, meu irmão, é a missão do auxílio. É o compartilhar da missão. É o que Deus chamou de adjuntora. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Tem pergunta para a Dayana? Espera aí, segura aí. A mulher, ela não é superior ao homem, mas também ela não é inferior em nada. Oh, glória. As mulheres estão... Pode dar glória mesmo. Eu sei que vocês gostam disso. Oh, glória. Oh, glória. E Deus fez o homem de barro, a mulher da costela do homem. Então, ela já foi feita no material melhor. Muito melhor. Aí a mulher... Então, ser submissa ao homem é significativo para a mulher, porque a torna participante da missão que Deus a ele confiou. Quando a mulher entende que a missão que Deus deu ao homem, ela vai estar ajudando, somando ao ministério dele, pronto. Deus só tem a abençoar a vida desse casamento. É um assunto que nós vamos passar um pouquinho hoje do tempo, tá? Um pouquinho só do tempo, né? Tem uma pergunta aqui. Antes da pergunta, as meninas não querem falar? Meninas? Fala, gente, vocês vamos falar. Querem falar? Fala aí, Luciene. Vocês querem falar sobre a submissão? O que vocês têm a falar sobre isso? A submissão no lar, a submissão da mulher. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui nessa manhã. E falar sobre a submissão, né, esse papel da mulher, gera sempre uma polêmica, muitas das vezes, quando vai se falar sobre isso. Mas eu entendo que a submissão é respeitar, é auxiliar, é estar ajudando o marido, né, no papel dele, que é nos amar. Né? A submissão é estar debaixo da missão, auxiliando ele. E, como já foi falado aqui, né, quando a gente entende também, se colocar, né, colocar a nossa vontade em segundo plano, em amor ao bem-estar do outro, as coisas ficam mais fáceis. Quando nós entendemos qual é o nosso papel, quando o homem entende qual é o papel dele, a mulher entende qual é o nosso papel, as coisas fluem melhor, as coisas fluem mais fácil. E, realmente, por isso que é tão importante também fazer o curso,
aprender mais e mais, né? Aprender à luz da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara e ela passa isso de uma forma bem clara para nós, mulheres. Bom, maravilha, isso aí. Joelma, quer falar? Um pouco de submissão? Bom dia, paz a todos. E o Paciene colocou muito bem, não é que submissão a gente é obrigada, nosso casamento não é uma empresa que a gente está contratada e tem aquela obrigação de fazer. Nosso dever como esposa é ajudar. Se eu trato ele bem, ajudo ele, faço o que ele precisa, vai ser recíproco, ele também vai me tratar bem. Ele vai fazer o que eu preciso. Eu tive problema com submissão no casamento. Eita. Tive porque eu casei nova, mas eu vi algumas mulheres de nossas famílias, meu tio está aqui, que me entende, ser totalmente submissa. Era obrigada a fazer aquilo que o marido queria. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Então, eu sempre trabalhei, então é meu, eu faço, eu quero, vai ser do meu jeito. E me trouxe muito problema isso. Muito. Até o dia que eu tive que entender que eu precisava ser submissa ao meu marido. Como? Amor, temos que fazer isso. Vamos juntar, vamos fazer aquilo. Não, você precisa fazer isso. E eu entendi que eu precisava dessa parte. Aí sim, o casamento começou a fluir. Então, ele soube me tratar, né? Como tínhamos problemas, sim. Mas quando ele entendeu também que eu não era obrigada a fazer o que ele queria, mas ele passou a pedir. Vamos fazer? Vamos tentar? E assim a gente fez e, graças a Deus, hoje podemos dizer que estamos vivendo os melhores anos do nosso casamento. Glória a Deus, aleluia. O curso também nos ajudou muito nessa parte também, né? Porque hoje a mulher trabalha fora e acha que é dela. Não é. Se somos um casal, tudo que é dele é meu, o que é meu é dele. E isso também, a gente aprendeu muito mesmo, muito, e foi muito, muito bom mesmo. Que bom. Amém? A experiência de casamento, antigamente era meu dinheiro. Isso é importante, gente. Olha, mulheres, escutem isso aí, tá? Graças a Deus eu nunca tive esse problema com a minha esposa. Quando ela trabalhava, né? Ela chegava em casa, ela que, meu amor, tá aqui o dinheiro que eu recebi, vamos juntar, ver o que a gente vai fazer, né? Só que teve muitos casamentos que nós ouvimos, às vezes sentava em festa junto com outros casais e cada um trabalhava e era meu dinheiro e era a minha vida, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, né? Não tem isso não, né? Graças a Deus que Deus operou ali na vida da Joelma, testemunho para você, né, que de repente está em casa participando conosco, aprender também isso aí. Se você não é liberal, precisa confiar no teu esposo e querer fazer tudo junto com ele. Essa aula está maravilhosa, meu Deus. Então, dando os spoilerzinhos aqui do curso do Casados, né? Numa das lições que fala sobre, tem uma que fala sobre aliança, quando a gente aprende o que é estar numa aliança, né? A gente aprende que não é o dividir, né? O valor, o dinheiro, nem só dinheiro, porque, claro que a maioria dos casamentos que a gente, até de gabinete que a gente atende, as pessoas têm muita dificuldade na parte do valor, né, material, dinheiro. Só que também tem a parte do dividir o amor, porque no início, aí quando fala do marido, fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Como Cristo amou a igreja. Então, eu entendo que a maioria das dificuldades, não desmerecendo os homens, né, é o homem saber o que é amor também. Porque, às vezes, quando o homem não sabe o que é amor, não recebeu amor, né, não teve uma criação dificultosa, ou simplesmente escolheu não receber amor, ele não vai entender nunca do que é o amor de Cristo pela igreja. Então, e também não basta só o homem amar a esposa, né? A esposa também tem que amar, porque para entender esse significado de submissão, a palavra submissão, ela gera o confronto na mulher como escravidão, como o pastor já leu. Mas eu acho que a submissão é nada mais do que o acordo. Né? E eu sempre tive muita dificuldade nessa parte, né, filho? De verdade. Na parte da submissão do acordo. Né? Quem conhece minha família sabe que a gente é, né, explosivo,
né? A gente gritando. E para eu entender... Só misericórdia. E para eu entender essa parte da submissão, eu tive muitos problemas no meu casamento, né? Do silenciar. Eu acho que a mulher, ela ganha quando ela aprende a fechar a boca. E às vezes a gente quer ganhar no grito. Quando a gente aprende, né? Não é fingir demência, não. Tem umas que ficam, vou fingir demência, né? Aí não aprende. Vai ficar demente para sempre, né? Não é fingir demência, mas Não, eu sei que é duro, as mulheres precisam ouvir isso, porque, irmãos, eu aprendi isso na pele, eu quero colocar aí, pode botar a pergunta aí, meninas, porque isso tem tudo a ver com a pergunta que me fizeram aí, né? Deixa eu ler a pergunta aqui. A pergunta que fizeram para a Dayana foi: como você consegue conciliar a sua relação entre pastor e esposo? Forte, é forte? Forte. É muito forte. Como consegue? Então, no início eu tive muito problema, porque o tratar da submissão no casamento já era uma coisa que eu aprendi a calar e a fingir que aprendi, né? No início era assim. Porque quando a gente aprende em parte, a gente bota uma parte só em prática, né? A gente aprende e fica calado, e só que aquilo gera o confronto dentro da gente. Assim como o Charlinho disse, eu dizia para ela o que ela tinha que fazer, e aquilo ia gerando nela e acabava que eu colhia depois, porque não colhia o amor. Não colhe o amor. A gente colhe o resultado das nossas necessidades vou ficar quieto só para agradar, mas não entendia o que tinha que ser tratado. Não é para ficar quieto para agradar, entender que naquela hora ali alguma coisa você não fez certo, que você precisa melhorar em alguma coisa que aconteceu ali. Se foi gerada uma reação negativa, é porque alguma coisa eu fiz que o outro não gostou. E eu não tinha essa preocupação. Eu não tinha, né? A gente não tinha, né, Jô? O problema é dele, né? Que é assim que as mulheres pensam. Não gostou, né? Depois, né? Vou deixar de falar porque ele não gostou. Isso aí. Então, quando o Senhor chamou meu sogro, o pastor começou a dirigir a igreja, eu tive muito problema para conciliar isso, para entender quando que eu tinha que ser ovelha e quando que eu tinha que ser esposa. Né? E o que me fez conciliar isso é entender que eu nunca deixo de ser ovelha. Então, isso acalmou meu coração, para dizer que eu vou ser sempre pastoreada. E eu também vou ser sempre esposa. Né? Primeiro você era esposa. Sim, primeiro ser esposa, mas o Senhor, ele me deu uma missão muito maior, um privilégio muito maior, que é ser pastoreada e ser esposa. Então, quando eu escolho ser ovelha, eu sou ovelha enquanto eu sou esposa. Então, é muito mais fácil eu escolher ser ovelha todo o tempo, porque a ovelha, ela precisa seguir os mandamentos bíblicos exatamente como uma esposa segue. Uma diferença mínima é que eu tenho que dar mais como esposa no amor. Então, quando eu estou aqui, né, as meninas, né, até a Catherine que fez essa pergunta que eu li aqui, e ela fez essa pergunta porque exatamente ela viveu esses momentos comigo no início, e ela sabe o quanto que eu chorava, né? Falando, meu Deus, eu não posso responder, né? As pessoas não vão entender, porque eu sou explosiva, eu sou para frente, eu sou autoritária, eu preciso deixar de ser tudo isso para a glória de Deus, não para a glória do meu marido. Mas porque eu preciso estar ao lado dele, não à frente. Então, quando eu entendi isso, né? Eu aprendi que eu posso crescer mais e somar mais ao lado dele. Amém. Amém. Nós temos uma pergunta também aqui para o presbítero Messias. Presbítero Messias. Deixa eu achar aqui. Tá. Vitória Maria que perguntou. Messias e Luciene, sabemos que o Messias trabalha, a irmã estuda, e a irmã Luciene também estuda, e ambos têm funções na igreja. Como vocês conseguem ter tempo para a família? Legal, hein? Muito bom. Era uma pergunta muito boa, e muitas das vezes, irmãos, isso aí tem a ver com tudo na igreja e principalmente com relação à liderança de igreja. Eu me lembro que certa vez um irmão pregando, né, na igreja em Copacabana disse: irmãos, eu tinha acabado de vir numa viagem internacional, Deus me deu esse privilégio, né? Ele disse assim: eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo daquilo, é trabalho, é obra, não tenho tempo para isso, para aquilo outro.
Numa oportunidade, eu estava lecionando para os professores e a lição falava sobre o tempo, né? E aí esse irmão também estava. Eu aproveitei, não para querer descontar, mas era o assunto. Falei, minha Bíblia diz que há tempo para tudo. O problema é que, muitas das vezes, nós não sabemos administrar o nosso tempo. E por não saber administrar o nosso tempo, muitas das vezes a gente, e quase na maioria das vezes, sacrificamos a família. Se você souber administrar o seu tempo, você vai ter tempo tanto para a igreja, trabalho, faculdade e família também. Então, quando a gente tem um tempo, sempre que possível, a gente sai, a gente vai passear, né? A gente, por exemplo, para a faculdade, muitas vezes a gente consegue juntar o nosso horário para a gente ir junto, quando não, voltar juntos. Então, a gente, sempre que possível, procuramos conciliar o tempo um com o outro. E também o tempo, ainda que seja pouco, mas que seja com qualidade, com respeito. Mas sempre haverá tempo. O problema é que nós não administramos bem o nosso tempo. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu estou liderando a igreja, eu estou trabalhando, estou isso, aquilo, outro. Você tem férias. Mas eu estou na igreja. Você tem um segundo. A gente, muitas das vezes, mas não vai fazer igual a mim. Não vai fazer, porque ele não é igual a você. Ele não é você. Ele não é igual a mim. Então, não vai fazer igual a mim. Né? E uma outra coisa, na igreja, eu posso ser substituído. Mas no meu lar, eu sou insubstituível. É isso. Pode aplaudir aí, cara. Amém, irmãos? Ô, glória, é isso aí. Então, a gente precisa aprender isso. Irmã Luciene, a senhora quer falar? Ele já falou, né? A questão de usar o tempo com qualidade, né? Saber administrar esse tempo. Quando a gente sabe, né, administrar esse tempo, as coisas vão fluindo normalmente, entendeu? Então, assim, não gera... E é aquela parceria, né? O companheirismo também, isso ajuda muito, né? Um auxiliando o outro, um ajudando o outro. E, então, assim, parece que o tempo até rende, né? Então, as coisas ficam mais fáceis. Assim. A questão dessa organização mesmo do tempo. Eu tenho uma experiência aqui, eu escutei o Messias falando isso aí agora, no final, foi importante. Nós tivemos um culto jovem aqui, que eles chamaram um pregador, e o pregador, né, antes de ele começar a pregar, ele falou assim, irmãos, hoje é o dia do meu aniversário. Eu saí de casa, deixei minha esposa lá chateada comigo, porque fez festa, fez bolo, mas eu falei, primeiro Deus, primeiro igreja, primeiro a minha casa espiritual e tudo mais. E eu ouvia aquilo e eu falei, Senhor, dá sabedoria ao teu filho. E eu falei assim, eu vou chamar a atenção dele. E quando acabou o culto, eu chamei a atenção dele. Eu não lembro se, né, alguns irmãos falam que eu falo isso já no púlpito, mas geralmente eu acho que eu não falei, não. Eu chamei ele no canto e falei assim, rapaz, nunca mais faça isso. Porque o culto, você pode pregar um outro dia. Agora, se a sua esposa, a sua família preparou algo para você, você tinha que ter ficado lá. Primeiro a sua casa, a sua família. O teu ministério de pregador começa dentro da sua casa. E, irmão, ele saiu daqui chateado comigo. Mas depois ele entendeu. Depois ele me agradeceu, porque isso passou um ano e teve aniversário deles dois, me chamaram ele para pregar. E ele lembrou e ele mandou mensagem para mim, pastor, aconteceu igual ano passado, aí me chamaram de novo. Mas dessa vez eu venci e estou aqui, vou ficar com a minha família. E depois ele falou assim, poxa, foi muito bom, cara, prepararam uma surpresa. Você foi um bobão, da última vez ia ser isso também, né? Agora é o momento que você precisa ter com a sua família único. Não tem ninguém que pode te substituir. Precisa entender isso. A igreja, meu irmão, outro vai lá pregar no meu lugar.
o outro vai lá, vão conseguir outro. Agora, você precisa entender isso, né? Família, casa, e administrar esse tempo também. Amém? Vamos dar sim. Só para completar nesse sentido, irmãos, isso tem gerado muitos problemas nos lares, tanto conjugais quanto com relação aos filhos. Então, a gente precisa pedir a Deus sabedoria, porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Se a palavra de Deus diz isso, eu tenho que acreditar e aprender a administrar o meu tempo. Bom? Maravilha, maravilha. O que temos aqui? Pergunta para Joelma e Charles. Qual conselho vocês dão para os casais superar as divergências no casamento? Eita. Pergunta da nossa irmã Rosita Nascimento. Eu jamais pensava que estaria aqui respondendo uma pergunta dessa. Não, sério, nosso casamento, para quem acompanhou a nossa história, né? Pastor, Dayana, a irmã Marli também teve participação também, a irmã Cláudia, né? Que tiveram também aconselhando também, né? A irmã Solange, né? Os nossos líderes, Fábio e Ellen, né? Como o pastor e a Dayana falaram aqui, nós conhecemos o curso dos Casados para Sempre através deles. Eles fizeram um curso numa situação para aprender e melhorar mais e mais. Nós não, nós fizemos o curso no meio de um furacão para salvar o nosso casamento, né? Então, o conselho que eu dou não é deixar chegar nesse estágio. É convidar Jesus antes que as coisas se levantem, antes que as tempestades se levantem. Eu acho que quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Pode vir a tempestade que vier, mas o Senhor está contigo. Por quê? Você se firmou antes. Então, o conselho que eu posso dar ao casal, que igual a Rosita vai casar, né? Isso. Tem o curso dos noivos, isso, né? Porque já vai procurar orientação antes do casamento, antes do matrimônio, né? Então, já vai iniciar o casamento com a bagagem de ensinamento e só colocar em prática, né? Então, esse é o conselho que eu dou, né? E que o Senhor possa abençoar a sua vida, tá? E o seu casamento, minha irmã. Ô, glória. Complemento. Diante do... Eu ia falar isso um pouco antes, me perdoe, tá, irmãos? Quando Joelma e Charles aqui terminaram, né, de falar, contar o testemunho da vida deles, as experiências deles, se a gente for observar, o que melhorou? O que foi fundamental para que hoje estivéssemos vivendo um bom casamento? Quando abriram mão das próprias razões. Né? É meu, quando abriu mão disso, né? Eu quero que ela me satisfaça, eu quero isso, que ela faça isso. Quando abriu mão de eu quero, as coisas começaram também. É o fazer o outro feliz. Isso aí. É outro isso feliz. Que eu ia falar. É você casar para fazer a sua esposa feliz e ela casar para fazer você feliz. Então, quando a gente, né, tem abre mão de nós mesmos, né, das nossas próprias razões, não, porque eu sou assim, comigo é assim, aí só vai dar ruim. Mas quando a gente deixa Cristo, se submete à palavra, as coisas começam a fluir. E antes do casamento também tem vários sinais, né, que o relacionamento já não está sadio, né? Se já não tem Jesus no namoro, vai casar para quê? Não convidou Jesus para o namoro, né? Que a gente está falando de casamento, mas antes de casar a gente namora, né? E namora para sempre, porque o casamento é um constante namoro. Então, se não tem acordo no namoro, né? Se já tem sinal de agressão, já tem sinal de desrespeito, foge que é laço. Foge, chuta que é laço. Entendeu? É isso mesmo. Ora ao Senhor, Senhor, né? Me dá direção, porque é melhor separar no namoro do que viver um casamento frustrado, um casamento perdido,
né, que Jesus não foi convidado em hipótese alguma no namoro, não se fez um planejamento no namoro, não se pensou como seria no futuro. Então, quando o Senhor é a base, é o centro, eu sempre costumo dizer isso, escrever isso. Todas as vezes que eu parabenizo alguém, eu digo isso. Convide Jesus para o centro do casamento. Quando o pastor Messias disse, o que mudou, né? Mudou é que eu vejo, como quem acompanhei, eu vejo que eles entenderam o lugar de Jesus. É mentira? O que faltava, eu sempre dizia isso para Jojo, falta o lugar de Jesus. O Jesus não está no lugar dele. Né? Quando a gente coloca Jesus no negócio para controlar mesmo, tudo vai bem. E eu estou muito orgulhosa de vocês. Amo vocês. Aqui tem uma pergunta aqui. Desculpa. Pode falar. Quando a Dayana sempre falava isso, eu achava que eu era autossuficiente. Não. Eu faço. Eu sei fazer, sei cuidar de uma casa, sei cuidar de um filho, sei cuidar de um marido. E mentira, gente, não sabia nada. Não sabia nada. Tive que aprender. Igual a criança, quando aprende a engatinhar para depois andar, eu tive que começar do nada, do zero. Então, Rosita, uma coisa também que lá em casa a gente tinha perdido. A divergência a gente, infelizmente, vai ter, porque ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Mas a gente aprendeu a conversar, dialogar. Qual o seu ponto de vista? Mas o meu é esse. Mas a gente chega a um comum acordo que fica bom para os dois. E aí a gente resolve todas as divergências que teve antes. Amém. Amém. Graças a Deus. Esclareceu aí os irmãos. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Eu quero entrar no próximo tópico, mas tem mais uma pergunta aqui. O Igor Viana tem uma pergunta aqui. É verdade que o primeiro ano do casamento é sempre mais difícil? Bom, posso dizer pelo meu primeiro ano de casamento foi muito alegre. Só amor, meu filho. Eu amo amor. A gente deixava até de comer, tá? Porque meu primeiro ano de casamento... Vai casar também. Tá? Meu primeiro ano de casamento foi muito tranquilo, né? Não sei o de vocês, conta o de vocês. Não, o meu, graças a Deus, também foi muito tranquilo. Na verdade, eu tive uma experiência muito boa com a minha esposa, porque a gente já conversava no namoro. O problema é que tem muita gente que não conversa no namoro. Aí eu perguntava a ela, e assim, como é que vai ser? Porque a gente vai estar casado. Como vai ser? Então, vai acontecer comigo também. Essa questão de conversar no namoro vai te auxiliar muito quando você casar, né? Primeiro ano, tem gente que diz que tem a crise do primeiro ano, aquela coisa toda, por questão de adaptação, porque normalmente não conversaram. E aí são duas famílias ou duas pessoas de famílias diferentes, cada um com um jeito, cada um com uma maneira. Então, aí vai ter que se ajustar. Então, passa a ter esse primeiro ano com muita dificuldade. Mas se vocês começarem a conversar no namoro, no noivado, eu acredito que esse primeiro ano vai ser ano de lua de mel ainda, né? Vai ser muita vez. Como eu disse antes, né? Se conversar, tiver o acordo, o problema é que a gente não quer tratar, porque dá trabalho, tratar dá trabalho. Se conversar no namoro e tratar, né, fez uma malcriação, deixa ela ir para casa, que no início, minha sogra sempre me dizia isso, no início, no namoro, cada um vai para sua casa, mas no casamento vai ter que deitar e dormir junto. Charles. Tudo que começa errado pode terminar errado. Pode. Não vai dizer que vai terminar errado. Porque Jesus, ele dá jeito em todas as coisas. Mas as pessoas têm que permitir. E um conselho que eu dou aos jovens que estão, né, com desejo de namorar ou já estão namorando, não faça o que eu e a Joelma fizemos. É um conselho. Porque nós não honramos os nossos pais. Cara, tudo de ruim aconteceu com a gente. Por quê? Mas por que aconteceu? Porque é o que eu falei no início. Nós não demos ouvido às instruções e quisemos fazer do nosso jeito. Então, eu e Joelma, nós não tivemos o prazer de casar na igreja. Por quê? Não falo isso com honra, falo isso com orgulho, falo isso, né, com muito lamento, né, de não ter tido a oportunidade de não ter agarrado isso com todas as forças.
Eu e Joelma, nós pulamos a primeira etapa, para quem entende. Né? Não honramos os nossos pais. Então, com isso, teve um avalanche na nossa vida, porque as consequências do pecado, ela vem. Sim. Não adianta. Não adianta. Davi errou, né? Davi foi lá e errou. E depois o que aconteceu com ele? A mesma coisa. Um da família dele pegou as concubinas dele na frente de todo o povo, né? Foi pago com a mesma moeda do que ele tinha feito lá atrás. Então, tipo, eu e Joelma colhemos muitas coisas ruins no nosso casamento por causa disso. Porque não honramos a Deus, primeiramente, e nem aos nossos pais. Então, quando a gente começa dessa forma, meu irmão, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas, graças a Deus, nós reconhecemos os nossos erros e alcançamos a misericórdia do Senhor a tempo. Amém. Amém? Fica a dica aí para você que está noivo, tá? Você que está perto do casamento, segura a onda, tá? Honre seus pais. Eu achei interessante que a Ellen colocou aqui: casamento são duas pessoas diferentes, com costumes diferentes, tentando fazer algo em comum dar certo, né? Colocando Jesus no centro, né, vai dar certo. Eu quero pular aqui para o terceiro tópico, que é a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Essa questão de responsabilidade dos pais, eu trouxe uma palavra aqui até quinta-feira sobre isso, sobre a responsabilidade que nós, pais, temos, que nós precisamos transferir para o nosso filho, né? A criação, né? E isso até algumas pessoas depois mandaram mensagem, né, dizendo que foi muito bom ter falado isso, que são poucas igrejas que falam essa questão de admoestação, né? E eu até falei assim, a gente fala sobre doutrina, que você precisa ensinar seu filho, né? Não é questão de educação, não. Educar, você tem que educar seu filho em casa. A igreja, nós vamos ensinar ele aqui as doutrinas, os mandamentos, né? Obedecer, honra, né? E a grande responsabilidade que os pais têm na disciplina dos filhos. E não abusar dessa autoridade. E isso é muito interessante. E para falar de filhos, nós estamos aqui também com os filhos também aqui. Eu quero chamar aqui o Eduardo, que é o filho do Charles e da Joelma. Pode vir aqui, Eduardo. Como nós chamamos ele aqui de Dudu, né? E nós temos a irmã Larissa, que é filha aqui do presbítero Messias e da nossa irmã Luciene. Eles são os filhos, né? E é importante, né, a obediência dos filhos. Eu mesmo posso dizer que cresci, né, ouvindo Provérbios 3, né, vós filhos, sede obedientes, para que seus anos sejam prolongados na terra. E eu queria perguntar aí, filhos, não vou fazer aquela perguntinha de criança, vocês estão sendo obedientes aos seus pais? Mas eu quero ouvir. Vamos primeiro masculino, né? Eduardo. Pai do Senhor a todos, bom dia aos que estão aqui e aos que estão em casa. Eu vim falar, né, sobre a questão da obediência e eu escolhi um versículo que se encontra em Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre o seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Bom, eu escolhi esse versículo porque a obediência entre a relação de pais e filhos, para mim, é o mais difícil. Porque, graças a Deus, eu sou criado
no Evangelho, mas nem sempre eu vim por livre e espontânea vontade para a igreja. Às vezes eu vinha por livre e espontânea pressão, né? Eu também, Eduardo. Não esquenta não, eu também. Faz parte. Eu também. Ele está sendo sincero, é isso aí mesmo, tem que expor isso aí mesmo. Graças a Deus, hoje eu entendo, né, que como diz na Bíblia, ensinar o menino no caminho que se deve andar, para que quando cresças não se desviará. Graças a Deus, hoje eu entendo que esse é o caminho certo. Que se não fosse pelos meus pais e a minha obediência, talvez eu não estaria aqui hoje. E com certeza eu tenho que melhorar em muitas coisas. Precisa não, mano. Calma aí, mano. Gente, eu tô nervoso, por favor. Ô, Glória, continua, filho. Tá indo bem. Vamos lá. Eu peço muito direção a Deus pra ter o que minha mãe sempre fala pra mim, o domínio próprio. Eu sou uma pessoa um pouco esquentada, né, mãe? Eu eu recebo. Ô, Glória. E graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles têm trabalhado isso em mim dia após dia. E essa quarentena está servindo para aproximar mais a gente. Amém. Até para discutir, a gente está discutindo menos. Que bom, cara. Isso é muito bom. E graças a Deus, meu pai não é aquela pessoa que vai tomar uma coça, não. Ele senta comigo, ele conversa. Em últimos casos, eu apanho. Que foram poucas vezes. Graças a Deus, foram poucas vezes. Eu sei, eu tenho minha desobediência, mas a gente tem que se identificar pelo aquilo que a gente mais faz. Então, entre ser um filho obediente e desobediente, eu creio que eu sou um filho obediente. Que bom. Parabéns, cara. Falou bem, cara. Eu quero frisar uma coisa aqui, né? Eu fico até emocionado, porque eu lembro das coisas, sabe? E quando o Charles e a Joelma estavam em crise, né? Quando o Charles e a Joelma estavam em crise, nós temos o culto da palavra aqui, que é às terça-feira, né? O Eduardo brotou aqui, começou a brotar às terça-feira. Vim para o culto de oração, culto da palavra. E eu comecei a ver o Eduardo com o joelho dobrado orando. Eu falei, Senhor, Jesus, Senhor, tu está voltando mesmo, Jesus. Eu vendo o Eduardo aqui e eu, né, como pastor da igreja, aquilo me chamou a atenção e em um dos términos do culto, eu chamei ele e sentei, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui, cara. Tá tudo bem? Como é que você tá? Você tá vindo para o culto da oração, tá vindo sozinho? Aí ele falou assim, eu estou vindo orar pelos meus pais. Eu achei aquilo lindo. E isso me marcou, né? Um filho preocupado com o casamento dos pais. Como eles mesmos já relataram, eu só estou relatando, tá? Fazendo lembrar o que aconteceu lá atrás. Eu não sei nem se eles sabem disso, mas aconteceu, né? O Eduardo, ele vinha para a oração porque via, ou seja, coisas em casa, né? E ele falou assim, não, eu vou lá buscar Deus, eu vou lá orar pelos meus pais, para que essa crise passe logo. E aquilo eu falei assim, meu filho, vou te ajudar em oração também. Nós já estamos orando, mas vou te ajudar em oração, né? Porque é bom que os pais, quando tem que ter algum atrito ou algum desentendimento, que esperem as crianças dormir ou que não estejam juntos, né? Tentam esperar estar somente os dois, porque acaba que os filhos sentem também, né? E eu creio que Eduardo, nesse momento, ele sentiu também. E o que ele fez? Graças a Deus, ele ainda era, não sei se tinha 12, 13 anos, né? 12 anos, ele vinha para a igreja para buscar pelos pais. Olha só que coisa bacana, que coisa linda, né? Graças a Deus. E eu vejo assim, realmente, se o Eduardo não tivesse no caminho do Senhor, de repente ele não estava nem aqui conosco agora. Mas nós louvamos a Deus que ainda há tempo, né? E Deus é misericordioso e bondoso para conosco, né? Aí está uma família que Deus, né, preservou e hoje podemos dizer assim, está alicerçada, né? Pelo que Deus fez, a restauração que Deus fez no lar de vocês, né? Vamos ouvir também a Larissa, que eu sei que ela tem alguma coisa a falar também. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Bom dia para todos. Eu também concordo muito com o que o Dudu disse. Realmente,
O nosso dever como os filhos é obedecer, mas de fato é a parte mais difícil. A gente que já está um pouco maior, já está mais crescido, já tem uma maturidade maior acerca dos assuntos, a gente consegue voltar lá atrás em erros que a gente cometeu e ver que não tinha sentido. A gente começa a crescer, a gente acha que já sabe das coisas e quer tomar nossas próprias decisões e vai de contra, né, aquilo que os nossos pais falam. Mas eu também agradeço muito a Deus pela vida dos meus pais, que sempre me orientaram, sempre me ensinaram. E tem até um versículo que o Dudu chegou a falar, que é em Provérbios 22, que é: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu gosto muito de uma versão que diz: ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu acho que isso deixa bem claro qual é o caminho, porque muitas pessoas apenas pensam que mas eu já levo meu filho para a igreja, eu já faço isso na igreja, isso é o suficiente. E educar a criança, educar os filhos é muito mais do que isso. É de fato você depositar aqueles propósitos, objetivos que você tem para ela, para que ela possa crescer. E eu sou muito grata porque meus pais sempre tiveram objetivos bem determinados para mim. E hoje a pessoa que eu sou, aquilo pouco que eu já conquistei, é com certeza graças a eles, graças à instrução que eles me deram. E, enfim, é basicamente isso, é de fato honrar os nossos pais, é continuar obedecendo, mesmo que no momento a gente não concorde. É como Deus mesmo, né? Às vezes a gente não vê que aquilo que Ele faz para nós é o melhor, a gente não entende no momento, mas mais para frente a gente consegue compreender. E é exatamente isso, é a gente confiar, é a gente acreditar que aquilo que os nossos pais fazem para a gente sempre será o melhor. Glória, glória a Jesus. Que maravilha. É coisa linda quando os filhos conseguem entender isso. Conseguem entender. Eu estou aqui maravilhado, estou aqui vendo aqui, a irmã Sônia colocou aqui, todo mundo chorando aqui em casa. Oh, meu Deus. Eu também estou chorando aqui também, irmão. Estou me segurando aqui, tá? Sendo forte, tá? Meu Deus, Jesus é lindo. E faz coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu vejo assim, o cuidado dele para conosco, né? Eu também tive uma criação, né, como da Larissa, como do Eduardo, nasci lá evangélico, né? E fácil não é, como o Eduardo falou, tem dias que você não quer vir para a igreja, né? Como criança, como adolescente, como jovem, mas se nós estamos debaixo, né, dos nossos pais, do teto dos nossos pais, nós temos que obedecer. Eu vim, às vezes, muito, muito enfurecido para a escola bíblica dominical. Pleno domingo, pai, tá de brincadeira comigo? E eu creio que muitas famílias passam por isso também. E o interessante é que a gente só vai dar valor depois. Na hora a gente não entende. Eu vinha brabo, chateado, mas saí e voltava para casa alegre. Eu vinha invocado, mas depois chegava aqui e tal, na igreja, saía alegre. Então, como eu preguei aqui na quinta-feira, pai, mãe, não deixe teu filho em casa não. Arrasta ele. Nem que for enrolado no lençol, traz ele, bota na cacunda, bota num carrinho de mão, traz ele para a igreja. Chegar aqui, ele vai, o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar e as coisas vão acontecer. E lá na frente ele vai fazer como eles estão fazendo aqui, ó, honrando os pais. Tem uma pergunta aqui, que é da Rayane, uma pergunta para o pastor Júnior. O senhor foi o filho de pastor e sabe as responsabilidades que lançam sobre o mesmo. O que você faria para que suas filhas não passassem por algo negativo sendo filha de pastor? Forte a pergunta, né? Bom, uma das coisas que eu, como filho de pastor, passei foram perseguições de membros de igreja com os filhos de pastores. E não só filhos de pastores, como filhos de obreiros. Os filhos de obreiros são pessoas, são crianças mais perseguidas na igreja. Sabe por causa de quê? É filho de presbítero, olha lá. Olha a saia que elas veem para a igreja. É filho de um diácono. Olha como é que ele cortou aquele cabelo. Aquele menino está com a calça caindo, precisa de um cinto.
mas ninguém tem a capacidade de chamar um filho e dar amor a ele. Dar amor, sabe como? Ô, meu filho, sua calça está caindo. Vou trazer um cinto para você. Você acha legal ficar andando assim, né? Mostrando aí, ó, você está vendo, não, está aparecendo, né? Querer ajudar. Oferecer ajuda, não. É muito mais fácil criticar, apontar, falar. Eu sofri isso, né? Filho de pastor não é pastor não, tá? Filho de pastor é o que mais dá dor de cabeça na igreja. Não, isso é o que nós ouvimos, né? E perseguições. Eu já falei aqui na igreja, já de púlpito, já falei em uma santa ceia aqui também, que isso não vai acontecer com as minhas filhas, com a minha família. Porque os nossos filhos, filhos de obreiros, filhos de pastor, são igual aos filhos de vocês, têm os mesmos erros também. Então, o que o seu pastor vai fazer? Eu vou fazer para que não haja perseguição. Você quer falar, Larissa? Esse assunto é bem importante, porque na minha infância isso aconteceu demais. Na verdade, até na adolescência, mas eu passei a parar de ligar para isso. E eu lembro que eu ficava, gente, eu não sou apenas a filha do presbítero Messias, eu sou a Larissa. Tipo, até para me chamar não era Larissa, era filha do presbítero Messias, vem aqui. Eu perdi a minha identidade e ficava assim, gente, eu sou a Larissa, eu sou uma criança, eu sou uma adolescente como as outras. Então, tipo assim, qualquer coisa que fizesse era um escândalo. Não, mas você não pode fazer porque você é filha de um presbítero. Não, mas porque você... E eu lembro que isso me chateava demais, a ponto até mesmo de estar desanimada de ir para a igreja, porque, tipo assim, você tinha que passar aquela imagem de algo que você não necessariamente era. A imagem de perfeição de que ninguém é, de fato. E isso que eu era apenas filha de presbítero. Imagine os filhos de pastores, de fato, aquilo que passam, principalmente pastores presidentes. Isso realmente é algo muito importante de as pessoas, os membros da igreja, prestarem atenção que não é uma criança, é um adolescente como qualquer outro, independente daquilo que os pais deles façam ou não. Porque a gente já tem a cobrança mesmo de casa, porque não, é o presbítero, então ele tem que estar envolvido com as coisas, então você tem que estar envolvida também, ele vai, você vai também. Então você já faz parte daquilo. E ainda ter a cobrança externa das pessoas, isso só atrapalha ainda mais a situação. E, infelizmente, isso acontece, né? Que as pessoas não veem como... a Larissa é uma jovem, é filha do Messias, mas ela tem um nome, né? Ela tem um nome, ela tem um jeito dela. As pessoas, às vezes, quando vendo passando, olha lá, filho do pastor. Aí, se alguém perguntar qual é o nome dele, não sei, não, só conhece como filho do pastor. Aí, está passando ali o filho do presbítero, está passando ali, olha lá, porque é assim que as pessoas apontam, é assim, olha lá, o filho do diácono, olha lá. Mas eu creio que, no nome de Jesus, isso não vai acontecer mais, né? Não tem acontecido e nem vai acontecer, né, aqui em nossa igreja, em nome de Jesus. Né? Nós, assim, cremos, né? Graças a Deus, aqui eu não tenho isso, não. Né? Como a irmã fez a pergunta, tá, lá atrás, no passado, realmente, Larissa, eu também sofri muito com isso, né? Mas, graças a Deus, nossos irmãos, ele tem amadurecido. Nossos irmãos, graças a Deus, eles não veem mais o Eduardo como o filho do diácono. Não, ele vê como o Eduardo. Se o Eduardo, ele, como ele falou aqui, se ele, né, falar alto, gesticular, como ele faz muito gesto assim, né? E não é a questão que o pai não falou, não orientou, não. É o Eduardo. É o Eduardo. Que às vezes as pessoas já culpam logo é o pai, é a mãe. E temos aqui uma outra pergunta aqui para a irmã Luciene. Pergunta para a irmã Luciene. Qual dificuldade você achou que passaria na educação da Larissa? Realmente passou? Como foi? Bom, eu, particularmente, assim, eu não achei, não tive nenhuma dificuldade, no sentido, assim, que eu sempre fui de conversar muito com a Larissa. Desde ela pequena, assim, eu lembro que criança tem várias fases, né? É uma fase atrás da outra.
E eu lembro que, na época, ela muito pequena, com 2, 3 anos, né, aquela fase de birra, e eu ficava, Senhor, como é que eu devo fazer? Me dá uma estratégia de como agir, porque, às vezes, tira até o pai, a mãe, né, às vezes quer bater, e a gente vê que, muitas das vezes, só bater não adianta, não resolve. E então eu sempre fui de colocar ela de castigo e dizer para ela o porquê ela estava de castigo. E sempre, quando acontecia assim, de um caso de uma criança fazer algo errado, tal, então eu procurava mostrar a ela, tá vendo? Isso é errado. Olha como, ó, Deus não se agrada disso. Olha como as pessoas ficam quando as crianças cometem essas coisas erradas. E também quando as crianças faziam as coisas certas, eu aproveitava para mostrar a ela. Então eu sempre fui de conversar muito, sentar com ela e conversar. E até na fase dela assim de adolescência, a gente sempre foi muito de conversar, né? Teve assim um diálogo muito aberto, e eu acho que isso ajudou muito. Então eu não tive essa dificuldade assim na educação dela. Eu acredito até por conta do diálogo mesmo. Assim como a gente sempre foi muito de conversar, eu procurei também fazer a mesma coisa com ela. Isso que ela falou de uma criança errada fez algo, eu lembro que às vezes eu chegava em casa contando, ô mãe, fulano fez isso, isso e isso. Aí vinha ela e o meu pai falando. Eu falei, gente, por que eu fui falar? Não foi eu que fiz isso, pelo amor de Deus. Não foi eu. E eles ficavam falando, não era nem... Esquecia quem tinha feito, pegava o assunto. Tá vendo por que eu não pode fazer isso? Aí, às vezes, ainda via a consequência. Eu não te falei? Eu falei que ia dar isso e aquilo. Eu ficava, Jesus, porque eu fui abrir a boca para contar isso? Mas sempre foi assim. Meu pai, ele sempre falou uma frase que é tipo... O burro, ele erra e não aprende. O inteligente, ele erra para aprender. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, ele foi e falou, se você vê que aquilo é errado, aprende já isso para você não precisar passar por essa situação. Então, embora eu não gostava, porque ele ficava 20 minutos, meia hora no mesmo assunto, batendo naquela tecla do porquê aquilo é errado. Porquê aquilo é errado, eu ficava repetindo. Mas mesmo essas repetições foram importantes para ter ficado algo na mente. E não ter errado tanto para aprender. Já ter aprendido mesmo sem ter cometido os erros. Maravilha. Rapaz, esse é um assunto que a gente ficava aqui amanhã, à tarde e entrava até à noite, né? Mas nós estamos aqui correndo um pouco o horário também. Eu vou pedir para o presbítero Messi aqui dar uma fala aqui também sobre a parte de pai também, né? Tá, eu não sei se vai dar tempo de a gente responder outras perguntas, mas eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para os pais. Eu já aconselho já de início. Leia este livro, se você não tiver, compre, baixe na internet, eu não sei se tem. Pai inteligente influencia o seu filho adolescente. Se você não fizer, alguém o fará. Porque nós vivemos numa situação, principalmente hoje, mais do que antes, uma influência do mundo muito grande. Materialismo, o hedonismo, o secularismo, o ecocentrismo. Então, os pais precisam influenciar os seus filhos, porque se você não influenciar, alguém fará isso. E o pai tem em mãos a oportunidade de moldar o caráter de seus filhos. E isso aqui eu tirei do livro, tá, irmãos? Então, coloquei algumas coisas aqui. O lar sempre é o espelho dos pais. Eu achei isso aqui também muito forte. O lar sempre é o espelho dos pais. Muitos filhos estão, muitas das vezes, numa situação difícil, porque os filhos precisam de um lar onde haja estabilidade. E a falta de estabilidade nos lares tem levado muitos filhos às drogas, ao sexo promíscuo, ao álcool, e em alguns casos até ao suicídio. A gente vê muitos filhos aí nas drogas, nos vícios, na vida toda errada, porque muitas das vezes estavam vivendo num lar de instabilidade, desestruturado. Eu acho que compete a nós, pais. Deus nos confiou
dever de moldar o caráter dos nossos filhos. E fazendo isso, nós temos, né, como na figura paterna e também a materna, de constituir em um dos elementos mais importantes que compõem a formação psicológica, sociológica, moral e principalmente espiritual dos nossos filhos. A nossa conduta, o nosso comportamento como pai fará a diferença nos nossos filhos. Eu acho que essa é a responsabilidade. Como a Larissa disse, eu pegava muitos exemplos, e falava assim, olha, está vendo? Isso. E às vezes pegava de alguém, olha, fez assim, assim, assado, agora está vivendo assim. Se você entrar por esse caminho, o resultado será esse. Então, é sentar, conversar. Muitas das vezes os pais não querem ter este trabalho, porque educar dá trabalho. Muitas vezes os pais hoje em dia querem dar presente, querem dar brindes, aquilo outro. Isso não é educar. Educar é, entre aspas, perder tempo, que na verdade você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, está investindo no seu filho. E isso, com orientação, com a ajuda de Deus, você vai conseguir moldar o caráter do seu filho, e ele vai ser um filho melhor, não só para a igreja, mas para a sociedade e para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. As horas já se foram, então. Amém. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui interessante, né, sobre filhos, que quando o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 6, no verso 2, honra teu pai e tua mãe. Primeiro ele fala para ser obediente, mas depois ele fala sobre honra, que é o primeiro mandamento com promessa. E eu achei interessante que há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções estabelecidas, né? E honrar significa respeitar e amar. Tem filhos que, mesmo já casados, ele, além de não obedecer, ele também não honra. Eu acho interessante frisar isso aqui. A questão de honra, que é o primeiro mandamento que a Bíblia fala, né? Um mandamento com promessa. Promessa de quê? Longevidade. Obrigado. Longevidade. Obrigado. Então, para que seus anos venham a ser prolongados, obedecer e honrar é uma das coisas que precisamos. Filhos, vocês precisam continuar, vamos profetizar assim, continuar obedecendo e honrando. Às vezes você quer honrar um amigo que não faz nem parte da sua família, mas não honra seu pai e sua mãe. Eu já presenciei uma pessoa que fez um casamento e chamou só amigos, mas chegou lá e, vem cá, o pai e a mãe não, eles não foram convidados, não. Como é que é? Os irmãos acham que isso acontece só no Afeganistão? Não, no Brasil também acontece. Uma Marlica que fala isso, né? Você acha que isso acontece só lá no Afeganistão? Não. No Brasil também acontece isso. Infelizmente, honra, princípio de honra, aí depois não sabe por que passa vento, por que passa prova. Não honra. Princípio de honra. Realmente a hora está muito já avançada já. Eu quero agradecer a participação dos filhos, tá? Ao Eduardo, a Larissa. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por fazer parte desta manhã, né? Eu peço a vocês que podem se retirar da nossa sala de aula. Muito obrigado, tá? Pela presença. Deus abençoe a vida de vocês. Continue assim, tá? Obedientes. Deus abençoe. E nós já estamos indo para o fim. E eu quero chamar aqui a nossa superintendente, que também os irmãos sabem que é a minha mãe. Então também eu creio que ela também tem alguma coisa para falar também, como mãe.
tá? E eu quero chamar ela aqui para fazer o fechamento aqui dessa aula, dar também o seu posicionamento, a sua fala, que também vai nos enriquecer muito também nesta manhã. Amém? Aqui, ó. Gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, né? Nesta manhã, eu já ouvi ali, alguém colocou, né? A Raquel, né? Raquel, que ela colocou aqui, ela colocou ali, EBD maravilhosa, né? Nesta manhã. Então, eu, né, agradecer também aqui as famílias, né? São famílias de obreiros, né? O nosso pastor, com a nossa pastora, nossos obreiros, né? Presbítero e diácono. Gente, é bênção isso, né? De estar ali, eu também fiquei maravilhada, né? É muito bom, né? A gente ouvir. É realmente uma escola. Eu acho que quando a irmã colocou ali que estava todo mundo chorando lá, eu falei, Deus operando, né? Deus operando. E é muito bom quando nós somos instrumentos de Deus para, né, trazer isso para outras vidas. Eu só vou, irmão, a hora já está e também eles já preencheram quase que tudo, né? Eu fiquei ali entre faço ou não faço, aqui de botar uma pimenta na hora aqui botar uma pimenta, mas aqui se eu fosse colocar agora, essa pimenta vai render. Então eu não vou deixar para a próxima, né? Para a próxima que eu ia colocar a pimenta da liderança do esposo, né? Essa liderança do esposo, liderar de verdade, porque tem que liderar de verdade, mas às vezes a esposa também não deixa ele liderar, verdade? Tem algumas esposas, né? É igual o pastor falou, mas aqui não tem. Foi lá para o Afeganistão mesmo, lá naquela igreja de lá que está esse povo todinho lá. Né? Aqui não tem, graças a Deus, não temos. Né? Mas existe, né? Mas existe aquele fato de o desautorizar a autoridade do marido. Né? E a gente tem uma experiência, né? Não vou dizer que eu tenho todas as experiências, não, mas aqui a mais velhinha aqui sou eu mesmo, né? E vivi muita coisa, né? E a gente tem testemunhos fortes de entender isso, de até o aprendizado no dia a dia, né? Porque, igual eu falei aqui no início, conversando aqui a parte com eles, falando que tudo isso no papel, até no falar, no comentário, é muito bonitinho, né? Muito bonitinho, mas viver o dia a dia, isso de verdade, né? Essa parte da submissão, que eu acho que ficou bem entendida isso, né? Que a mulher ela tem essa facilidade e esse entendimento quando ela realmente entende esse amor. E esse amor que realmente tem que ser dado, não é verdade? Então, são uma via de duas mãos, né? De duas mãos. Então, Deus abençoe a todos. A conclusão da lição fala que no modelo divino, né, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Todos os membros da família devem cumprir, né? Devem cumprir deveres. Né? Então, a gente fecha aqui a lição com isso, né? Porque o marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. Aí a esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que Deus planejou. Que Deus nos abençoe nesta manhã, né? Abençoe cada família, né? Nossos alunos aí, né? Parece que fica um pouco difícil contar ponto, mas a gente arruma um meio, tá? Vocês não pensam que a gente não arruma um meio de contar ponto, não? Que a gente arruma um meio de contar ponto, para no final do ano, acredito que daqui a pouco vamos estar aqui em aula presencial, né? Tudo isso vai passar, mas enquanto é isso, fica na determinação de Deus, fica na orientação recebida, fica com a sabedoria de Deus para também nós vencermos com mais rapidez toda essa pandemia que estamos vivendo. Vai passar, acredita nisso, em nome do Senhor Jesus. Volta ao pastor. Glória a Jesus. Nós vamos estar louvando aqui o hino e nós vamos orar para o término também. Vamos orar também em prol das famílias,
vocês que estão nos assistindo nesta manhã. Eu creio que acrescentou em sua vida. Se de repente você não está conseguindo fazer algo que nós ministramos aqui, passe a fazer. Que essa aula não seja só uma aula que vai ficar no esquecimento, não. Coloque ela em prática. Que com certeza, se seu casamento está passando por alguma tempestade, ele vai mudar. Se há algum problema com seu filho, né, com certeza também vai mudar. Vai mudar. Começa a fazer na tua parte. Amém? Nós vamos estar louvando aqui e depois nós vamos estar orando juntamente com nossos irmãos aqui. Vamos lá? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, nós cremos nisso. A mesa, o pão não vai faltar. Ele supre todas as nossas necessidades. Se Ele veste os lírios dos campos, o que mais Ele não fará por nós? Promessas se cumprirão na tua vida, na tua família. Oh, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Nós cremos nisso. O novo de Deus chegou. Glória a Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui e a presença dele é real aqui em nosso meio. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, glorificamos, ó Pai, exaltamos ao Teu nome, ó Deus, por esta manhã,
manhã de gratidão a Ti, manhã de bênção, manhã de vitória. Eu tenho certeza que, ó Pai, tem alcançado vidas nesta manhã, ó Deus, através dessa aula, ó Pai. Senhor Jesus, continua abençoando a cada casa, a cada vida, a cada casamento, ó Deus. Senhor Jesus, entra com providência nesta casa que precisa de auxílio, que precisa de ajuda, ó Deus. Senhor Jesus, vai de encontro, ó Pai, a vidas, a familiares, ó Deus, nesta manhã, meu Pai. Guarde nossos irmãos, dê estratégia, dê sabedoria, ó Deus, a eles, ó Deus, aos pais, ser como sacerdote do lar, não ser um chefe, ó Deus, um ditador, mas, Senhor, ser um líder, ser um companheiro, ó Deus, um ajudador, meu Pai. Senhor Jesus, continua abençoando, Pai, o nosso povo, ó Deus, da nossa igreja, aos irmãos também que estão participando de outras igrejas, venha continuar abençoando as suas famílias, Deus, com seus matrimônios, meu Pai. Senhor, oramos e pedimos a Tua bênção nesta manhã, por tudo, ó Deus, nossos irmãos que aqui estão, ó Deus, nos ajudando, colaborando para que essa live, ó Pai, venha alcançar vidas e corações, meu Pai. Senhor Jesus, venha quebrar, ó Deus, toda maldição, aquilo, ó Deus, que essas pessoas vêm dizendo que é hereditário, que é de família. Senhor, venha quebrar, ó Deus, todo jugo, ó Pai. Senhor Jesus, venha manifestar a sua glória, que casamentos venham ser transformados. Eu creio no teu poder, meu Deus, assim como tu fez com o casamento do Charles e da Joelma, tu és poderoso para fazer com muito mais, ó Deus, nossos irmãos, ó Deus, que estão necessitados desta ajuda, ó Pai. Senhor Jesus, continue conosco nesta manhã, e eu só tenho a te agradecer, ó Deus, por tudo, ó Pai. Te louvo pelos nossos irmãos da superintendência, os nossos professores, venha continuar abençoando, ó Deus, a todos, ó Deus, os nossos alunos, as nossas crianças, nossos adolescentes, aos nossos irmãos, ó Deus, em Cristo, Pai. Eu te louvo por tudo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Logo mais nós estaremos aqui em nosso culto de adoração ao nosso Deus às 18 horas. E obrigado aí, presbítero Messias, irmã Luciene, obrigado por esta aula, obrigado Charles, diácono, nossa irmã Joelma, Deus abençoe a sua vida, aos filhos também, obrigado pela presença, a minha esposa, obrigado, né? Você pode estar aqui mais vezes comigo, tá? Também te amo, tá bom? Receba a bênção. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui logo mais com muita alegria, serviço e amor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo, seja com todos que aguardam a sua vinda, hoje e sempre, irmãos, digam bem alegre. Amém. Deus abençoe a vida de todos.